De acordo com o levantamento da Organização das Nações Unidas, 1,8 bilhão de pessoas no mundo são jovens com idade entre 10 e 24 anos. A ONU vem encorajando os governos a entender as necessidades dos jovens e implementar políticas que promovam a inclusão e a participação deles na sociedade. A ideia é chamar a atenção para problemas da juventude, como a educação de baixa qualidade, condições de vida ruins e o desrespeito aos direitos humanos. E é por isso que nós vamos conversar sobre este assunto no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Nossa convidada de hoje é a professora Laura Seligman, dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada pela presença, bem-vinda, Laura. Obrigada pelo convite. Laura, bom, nós sabemos da sua tese de doutorado e que foi intitulada Videoclipe, Consumo e Juventude, Representações de Si em Ambientes de Convergência Midiática. E aí pensamos, quem sabe ela nos ajuda a entender um pouco da juventude hoje, né? Diante desse teu contato, por causa da tese, e lógico, como professora universitária, né? Como é que você define hoje o jovem, né? O que é ser jovem hoje, Laura? Então, esse hoje faz todo sentido na pergunta, porque para a gente definir um conceito de juventude, duas perguntas têm que vir junto. Duas perguntas vêm junto. Onde, né, e quando? Porque esse conceito de juventude, ele vai migrar ao longo do tempo, vai se transformar, mas ele também tem uma questão geográfica muito importante, né? E não precisa ir muito longe. Às vezes, na mesma cidade, a gente vai ter concepções diferentes de juventude se a gente for, por exemplo, da zona rural até a zona urbana. Então, o que a gente pode falar de uma forma geral é que hoje o conceito de juventude ele é múltiplo, ao contrário de em outras épocas em que ele era unificado. Porque como a gente tem acesso a uma variedade imensa de informações, de questões culturais, a gente também vai ter uma variedade imensa de tipos de jovens que a gente vai conviver, com quem a gente vai conviver, né? E, bom, professora, nem sempre a juventude foi considerada uma fase da vida de um indivíduo. Segundo alguns pesquisadores, como, por exemplo, o Bardan, né, ele aponta, então, que a juventude só começou a ganhar visibilidade no século XX, durante as duas grandes guerras, né? Laura, quais são então, os principais fatores que apontaram a juventude como um grupo a começar a ser observado pela sociedade? Então, tem um pesquisador francês, chama Philippe Arrier. Ele tem um livro importante, chama História Social da Infância e da Família. Então, ele vai dizer que a criança, por exemplo, não existia. A criança, e muito menos a juventude, não existiam até a Idade Moderna. É uma criação da Idade Moderna. Na Idade Média, de bebê, se virava um pequeno adulto. Por isso que a gente vai ver que tem imperadores, reis, tudo criança, né? Essa criação da infância como algo a ser preservado, a ser mimado dentro de casa, um patrimônio familiar, só começa na Idade Moderna. E muito mais tarde a questão da juventude, porque também essa questão do jovem vem com a ideia que não precisa ter responsabilidade ainda de adulto, vem com uma ideia revolucionária mais das décadas de 1960 e 1970, quando se rompem com alguns padrões assim que exigiam que o sujeito ou era criança ou já era adulto. Né? Então, eu tenho um jovem que pode aproveitar a vida sem ser uma criança, mas ainda sem responsabilidades. E isso vai estar refletido em muitas coisas. Por exemplo, na música, né? A gente tem uma explosão de rock and roll, vai estar no figurino, vai estar no jeito de ser, nos cabelos compridos, desgrenhados, né? Então, a gente ainda vive hoje muitos símbolos dessa juventude que rompe com esses laços. Por exemplo, usar a calça jeans. Né? Calça jeans, que era originalmente um uniforme de agricultores que colhiam algodão,
né, no início do século XX nos Estados Unidos, se torna um rompimento, um símbolo de liberdade, de juventude revolucionária. Olha só, né? Vou puxar um pouquinho mais para a nossa realidade, então, né? Já que você colocou que existem vários grupos e a gente realmente pode ver jovens diferenciados em espaços diferentes, em grupos diferentes. Dá para a gente falar no jovem universitário, por exemplo? Existe um perfil que pode definir um pouco mais quem é o jovem universitário hoje? Então, isso é legal, porque no Brasil a gente tem, claro, apesar de haver um grande problema de acesso ao ensino médio, a maior parte do abandono escolar vem na juventude, nesse período de juventude no ensino médio, que é quando as meninas ou engravidam precocemente, ou precisam ajudar nos afazeres domésticos, no caso dos meninos, ou trabalhar fora, né, para ajudar na renda familiar. No caso dos meninos, é pior ainda, porque ou eles precisam trabalhar, ou uma das doenças que mais mata a juventude hoje no Brasil, principalmente os meninos, que é a violência urbana, ou eles morrem, né? E é muito triste isso, né? Os jovens estão morrendo de violência urbana, e não é bala perdida, é de envolvimento, né, com setores da criminalidade ou sendo vítima desses setores. Então, o jovem universitário, ele, apesar dessa questão do ensino médio, há um acesso muito maior à universidade, com a questão de bolsas, com a multiplicação das escolas, as públicas e as privadas, há um número imensamente maior de universidades e faculdades. Então, a gente tem maior acesso e mais jovens. Que jovem é esse? Então, assim, ele é plural também. Eu vou ter desde o sujeito que estudou o tempo todo em escola pública, é de uma família de renda baixa, de baixa renda, até o sujeito que sempre estudou em escola particular. Ele é plural. Mas, de uma forma geral, isso é engraçado, eles vão, ao se encontrar nesse ambiente, desenvolver os mesmos gostos, as mesmas práticas, gostar das mesmas coisas, se unir em grupos que são homogêneos, né? Então, isso é interessante. Então, eles vão acabar gostando do mesmo tipo de música, né? E aí, as exceções vão formar os grupos de subcultura. Então, eu vou ter, assim, a imensa maioria, digamos assim, vamos pensar lá em São Paulo, na universidade gosta do sertanejo. Mas eu vou ter a turma do skatista, vou ter a turma do rock and roll, do cabeludo, que ainda sobrevive. Aqui a gente tem o pessoal de surf, estamos no litoral. Então, tem os pequenos grupos, mas de uma forma geral, eles têm características em comum porque vão conviver no mesmo ambiente. E a música é um elemento comum? Nossa, a música é tudo, né? É um elemento muito comum, né? Tanto na minha tese, eu estudei cultura juvenil por meio das músicas que eles compartilhavam, né, entre eles. E, pasmem, pelo menos na minha amostra, né, analisada, é uma juventude pop rock, né? Não é uma juventude sertanejo universitário. Eu também não gosto desse nome, né? É uma juventude pop rock e uma juventude essencialmente romântica. Olha, né? Incrível. Muito legal, que gostam, mesmo quando a música não é lenta e não tem uma levada romântica, certo. Nas letras, até em heavy metal, nas letras, tá lá, até no rap, que às vezes tem uma espécie de violência ou de uma misoginia, não, até lá tem uma espécie de amor manifesto ali. Muito bem. E, professora, falando um pouquinho então da música, como tu citou, também é possível perceber também muita mudança do comportamento dos jovens na forma de fazer música, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, as letras dos anos 80, 90, a maioria das letras falavam sobre a revolução, a ideia de vamos mudar o mundo. E como tu acabou de falar, se a gente pega agora as letras das bandas hoje em dia, elas são extremamente românticas, elas falam sobre as decepções amorosas, os corações partidos, traições, enfim, né? Tu acredita, então, que a música ajudou a acompanhar, então, essa mudança na forma de comportamento dentro dos jovens, da sociedade? Sim, ela é as duas coisas. Ela é reflexo dessa juventude
juventude também é instrumento de mudança. Lá na década de 60 e 70, protesto. Agora, 80 e 90 é totalmente nonsense. É uma juventude que, assim, olha, já está liberta, por exemplo, no Brasil, né? Da questão da ditadura militar. Então, assim, com perdão da palavra, é uma bobajada, né? A letra, né? É só gracinha, piadinha, a barata Kafka, ou a anã paraguaia, é umas coisas bem doidas, assim, né? E aí se transforma numa juventude tão romântica, que só quer falar de amor, né? Que é bonitinha, né? Então, a gente pode olhar, assim como a gente olha para os figurinos e vê que na moda o que essa geração tinha como premissa, a gente olhando para a música mais ainda, né? Ela é sempre uma grande bandeira cultural de todas as sociedades. Agora, Laura, a gente já conversou um pouco aqui sobre a questão da rebeldia, né? E ela acaba sempre colada à imagem do jovem, mesmo que aquela idealizada de uns tempos atrás. Mas, na prática, o que a gente vê é uma mudança de comportamento hoje, né? A rebeldia de tempos atrás, que incluía a vontade de independência, de liberdade, de sair da casa dos pais, né? Hoje ficou bem diferente. Então, os jovens estão saindo da casa dos pais cada vez mais tarde. E, para você, o que aconteceu, né? Olha, é um reflexo de uma situação econômica muito séria, né? Esses dias, eu, em aula, estava falando sobre isso, né? Num curso de antropologia, em que os alunos diziam assim, não, eu falava que em outros países fez 16 anos, sai de casa, como nos Estados Unidos, e aqui não, e aqui os pais carregam os filhos debaixo das asas. E um aluno recusou essa pecha e disse assim, não, mas não é isso. Como é que vai viver com um salário mínimo? Eu disse, olha, como a maioria da população vive, né? Então, a gente tem essa questão cultural também, latina, de abraçar os filhos, de manter o mais perto possível, mas também é fruto de uma crise econômica. Não dá para viver sozinho, é muito complicado. Viver sozinho hoje é uma opção para a classe média alta. Para o resto do mundo normal, não dá. Bom, então a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o Viva Voz já volta para falar um pouco mais sobre juventude. Já estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre juventude. A nossa convidada é a professora Laura Seligman, dos cursos de jornalismo e relações internacionais aqui da Univale. Bom, Laura, você levantou muito bem a questão das dificuldades e a financeira, com certeza, é uma delas que o jovem enfrenta, né? Vou citar aqui um estudo também realizado pela ONU, que informa que 25% da população mundial, então, são jovens, né? Então, de 10 a 24, a partir dos 10, né? E a tendência é que para o ano de 2050, essa população chegue à casa dos 2 bilhões, né? Então, é muito jovem no mundo. Agora, quais são as principais dificuldades que você vê na vida do jovem hoje, né? O que ainda, além dessa questão econômica, é algo a ser superado? Tem algumas questões que são físicas e psicológicas que são inerentes a essa faixa etária e que não vão depender da época em que a gente vive ou do lugar, né? O jovem está em crescimento, está em adequação com o seu próprio corpo, que está mudando, né? Tem uma descarga hormonal incrível, precisa de horas de sono que nem sempre são compreendidas, né? O sujeito cresce tão rápido que ele chega a perder tônus muscular, por isso fica molão, com sono, assim, né? Então, pra gente, nem todo mundo vai compreender, vai achar que o sujeito está fazendo corpo mole, que não quer trabalhar. Tem até estudo em inglês, ou britânico, isso eu me lembro que não me lembro se é exatamente em inglês, que diz que o ideal era que jovem não estudasse pela manhã. Eu acho que eu vi alguma coisa. Não é? Porque o sujeito não tem condição de aprender nesse horário. Mas a gente vai olhar, todos os cursos para essa faixa etária são de manhã. Eles praticamente não estudam à tarde. Então, essa é uma grande dificuldade, olhar para o próprio corpo. E aí vem a questão da sexualidade, né? Então, tem, assim, alguns tabus, né, que vão e voltam. Costumo dizer que queimaram sutiãs à toa, né? Houve uma geração que queimou sutiãs
né, para dizer assim, a mulher está liberta, tem direito ao seu próprio corpo. E hoje em dia a gente vê algumas práticas bem conservadoras voltando, como colocar aliança de namoro, pedir permissão ao namorado, isso vai voltando. Então, algumas coisas vão e vêm, e isso é uma grande dificuldade, se adequar, né? Dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Aí, com a sexualidade, vem a questão da gravidez precoce, né? Isso é bem complicado. A gente ainda tem, no Brasil, em Itajaí, tem um altíssimo número de gravidez adolescente, né? Isso é difícil de controlar. Mas a questão, assim, de acesso à educação, acesso aos serviços básicos de saúde, que isso é inerente a toda a população brasileira, mas, como a gente falava antes, a questão do emprego, né? A questão do acesso à renda. A maior parte dos empregos, né, ou dos primeiros empregos, vão exigir experiência de alguém que ainda não tem, ou vão pagar muito pouco, né, por um trabalho, vão pagar menos do que ele vale. E, além do que, depois de alguma experiência, o sujeito tem uma oferta limitada de vagas de trabalho, de postos de trabalho, porque tem para alguma experiência, não tem para quem não tem nenhuma, mas para quem tem muita também não tem não. Então, é um panorama que o Brasil já vive há algum tempo. Dizem alguns analistas que está em recuperação, mas o jovem vai sofrer mais, né? Porque ele precisa, de alguma forma, para ter essa autonomia tão preconizada, né? Que o jovem deve ter autonomia, está lá nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, que se estimule o jovem a ganhar autonomia, mas para ter autonomia ele precisa ter acesso à própria renda, e aí é mais complicado. E bom, Lara, falando um pouquinho então nessa questão, né, que tu disse da perspectiva do jovem, né? Segundo o estudo global Index 2015 do Instituto Francês Iotonomics, o Brasil está entre os 5 piores países para jovens do mundo, em um ranking sobre as perspectivas econômicas para jovens até 25 anos. A pior colocação do país está justamente no tópico Perspectivas da Juventude, que mede as oportunidades econômicas, a representatividade política e os planos de finanças públicas para os jovens. Professora, no seu ver, o jovem é representado no Brasil? Ainda há pouca oportunidade para o jovem? Olha, a representatividade do jovem, ela é estigmatizada, né? Assim, então, o jovem de periferia, ele é o sujeito com pouca escola, pouco estudo, o favelizado, né? O outro jovem é um jovem que, às vezes, marginalizado. Então, falando, por exemplo, em representatividade midiática, né? Ele é um estereótipo do jovem que está presente ali, né? Agora, as representações que se fazem desses jovens são bem complicadas, muitas vezes. É só olhar, por exemplo, o principal telenovela ou minissérie, né? Que fala de juventude já há mais de uma década, nem sei quantos anos, que é Malhação. Né? O nome nem tem mais sentido, né? Malhação é porque era numa academia de ginástica, passou para a escola, nem sei como é que está agora. Mas, de qualquer jeito, as questões da juventude que devem ser trazidas ali, às vezes, são muito irreais, né? Então, assim, claro, tem uma romantização, né? Do que deve ser o jovem e do que ele é. E as pesquisas nacionais que vão dizer como esse jovem realmente é ou como ele é representado não são muito eficazes ou muito frequentes. Agora, a sua representação política decaiu assim, fortemente nos últimos anos, porque o jovem tinha grande representação política com os movimentos estudantis, tanto secundário quanto universitário. Esses movimentos foram morrendo ao longo dos anos conforme ficava mais difusa a questão política. Quando era binária a discussão, ou seja, é contra ou a favor, ok, né? Ficava mais fácil. Quando isso se multiplicou, ser politicamente engajado se tornou algo démodé
para muitos jovens. Então, a gente vê, assim, os centros acadêmicos esvaziados ou sem participação política, sem que haja grandes discussões dos temas que estão presentes na sociedade. A própria UNE, né, Laura? A própria UNE, né? O Diluída. último líder representativo da UNE foi o Lindbergh Farias, que agora está envolvido em escândalo de corrupção. Triste, né? Pois é. Agora, Laura, ao mesmo tempo, vou citar ainda rapidinho o próprio estudo que a Luana mencionou. O tópico em que o Brasil ficou melhor colocado nesse estudo aí desse Instituto Francês foi no quesito otimismo. Os jovens ainda são otimistas no Brasil, mesmo com tantas dificuldades, né? Enfim, você percebe isso? Faz sentido no perfil dos jovens que você também pesquisou? Bate, esse otimismo vem da onde? Então, eu acho que é uma característica da própria sociedade brasileira, né? A gente sempre olha com alguma alegria para as coisas, né? Faz piada sobre tudo, né? Faz gracinha, tudo vira um meme na internet. Então, acho que é uma espécie de otimismo, sim, né? Mas muitas vezes esses estudos trabalham com uma amostragem assim meio irreal. A gente vai olhar assim, o sujeito que está cortando cana no interior do Mato Grosso, né? Talvez ele não seja, né, de sol a sol, sem perspectiva de estudo, num trabalho análogo ao trabalho escravo, talvez ele não seja tão otimista assim. Normalmente esses estudos são online ou são feitos nas populações urbanas. Aí é mais complicado. Entendi. E bom, professora, ainda falando sobre essa vontade revolucionária, né, que tu até citou antes, que hoje é muito difícil ter essa união dos jovens, esse espírito revolucionário, que há alguns anos atrás a gente via frequentemente, né? Você observa que tem muita... hoje os jovens, eles preferem se manifestar na internet do que pessoalmente, né? Tu vê que tem muita distinção do jeito de se manifestar de antigamente, de agora, com esses fóruns online, abaixo-assinados, enfim? Claro, muita gente se irrita, né? Diz assim, não é de verdade essas manifestações, são só virtuais. Virtual também é de verdade, né? A gente vive outros tempos em que a cibercultura está muito presente. Então, claro, tem tanta validade quanto uma manifestação virtual do que uma presencial. Talvez não tenha a mesma força política, né? Porque, assim, uma marcha de jovens, né, assim, se fazendo presente, tem o calor humano, né? Tem uma energia diferente, mas a outra também é importante. Na internet também é importante, porque é um ambiente em que as pessoas vivem, né? Se conhecem, trocam música, fazem amizade, namoram, fazem tudo nesse ambiente virtual. Então, isso também é importante, mas eu não sei se é um conservadorismo meu, mas eu continuo acreditando que essa presença virtual, ela é boa, mas a presença física tem mais força. Com certeza. Laura, para a gente indo para o finalzinho dessa conversa, quais foram as principais observações que você levantou no seu estudo sobre a juventude? Analisando os videoclipes, eu vi assim que... porque eu vi assim como a juventude se representava. Quando ela posta lá uma música, vai lá e coloca uma música para os amigos, ela está dizendo assim, olha, essa música me representa, olha, eu gosto disso, olha a letra, né? Então, eu vi, né, que essa é uma juventude romântica, que ela brinca muito, mas com a música, ela brincou pouco. Só 2 músicas de mais 200 e algumas, né, coletadas foram em tom de brincadeira, né? Uma delas era do Fábio Júnior. Sério? Né? E a outra era de um menininho que se acha o Justin Bieber brasileiro. O resto tudo foi feito em tom de seriedade, que é uma juventude assim que sabe levar as coisas a sério, se leva a sério, é introspectiva, sabe? Porque lá sozinha, ela e o seu computador, ela quer se fazer ouvir, mas ela não quer tanto, como a Luana falou, ir às ruas. Então, talvez isso seja um sinal de introspecção, de uma atomização, né?
o sujeito isolado, mas ele acaba se conectando com os outros lá pela internet. Então, essa é um ambiente que a gente tem que respeitar e tem que continuar olhando com cuidado, porque ele faz todo sentido. Faz parte da juventude hoje, inegável, né, Laura? Muito obrigada, então, pela entrevista. A gente conversou com a professora Laura Seligman, dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais aqui da Univale. Isso aí. Isso aí, ficamos por aqui e a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!